galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos aqui com o nosso OSR Underground para falar de um jogo que eu adorei, gostei muito, já acho um dos melhores jogos na pegada OSR que eu já li e já joguei. Né? Lembrando que aqui só aparece coisas que eu tenha de fato jogado, que é o Espadas e Punhais. Espadas e Punhais, que foi lançado agora gratuitamente, pelo menos essa versão aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um jogo fantástico do Álvaro Botelho, tá bom? Então é um jogo com uma diagramação muito legal, com artes fantásticas, né? Se você for pegar aqui a lista dos artistas, né? Por exemplo, ó, Felipe Faria, Carlos Castilho, Lucas Pardal e várias imagens em domínio público. Então, se você pegar, na minha opinião, são os dois maiores artistas OSR que a gente tem aqui no Brasil atualmente, que é o Felipe Faria e o Carlos Castilho, dois caras muito feras e fantástico, fantástico. As ilustrações são um caso à parte. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse jogo incrível com essa capa fantástica, que é o Espadas e Punhais, com um nome muito legal. Bom, ele é um jogo muito OSR, só que ele tem várias peculiaridades. Primeiro, ele é um jogo OSR, mas ele não é baseado no sistema D20. Embora ele tenha mecânicas que realmente se aproximam, principalmente na parte de exploração e tudo mais, ele tem outras mecânicas que são muito interessantes. Né, principalmente na questão do uso de magia, ele tem outros atributos que a gente vai ver aqui, ele tem uma parte pro mestre que é muito interessante, eu achei muito mais útil do que 90% das partes de mestre que a gente vê em livro OSR por aí, e ele tem uma sessão jogando solo muito completa, muito bacana. Olha só essa ilustração, que coisa fantástica, acho que essa daqui deve ser do Felipe, né? É muito a cara do Felipe isso aqui. Fantástico, as nuvens lá atrás, que coisa maravilhosa. Fantástico. Então, gente, olha só, o que a gente precisa saber? Primeiro, é um jogo OSR com todas as características OSR, ou seja, a ficha de personagem ela tá ali só para dar aquele suportezinho, que na verdade é o jogador que vai decidir, e a habilidade do jogador, ele tem uma alta letalidade, e aí começa a ter algumas especificidades. Primeiro, o jogo só usa dados de 6 lados, mais especificamente 2 dados de 6. A mecânica básica, ela é a seguinte: você rola 2d6, soma o modificador de atributo e tem que atingir uma certa dificuldade. Basicamente é isso. Eu gosto muito desse tipo de proposta, porque na verdade é uma proposta que funciona muito bem. Já teve bastante playtest aqui desse sistema, que tem uma lista de playtesters bem grande, mas a gente já viu essa mecânica sendo muito bem funcional no Might Blade, no feitiços, foices feitiços lá do Pasqualin, que eu esqueci o nome, que eu tô sempre falando. E eu achei muito legal como o Álvaro ele mescla essa mecânica com várias coisas típicas do jogo OSR lá tradicional do D&D, que é, por exemplo, jogadas X em 6. Você vai ouvir barulhos numa rolagem de 1 em 1d6, uma rolagem 1, 2 e 1d6, se você for um elfo, se você for um anão. Eu acho muito legal essa combinação. E outra coisa que eu gostei muito mesmo é a questão da magia. Por quê? Porque aqui a magia você rola um teste de magia. Eu gosto muito quando tem teste de magia. Inclusive eu coloquei bastante disso no Velhas Histórias. Mesmo tendo um sistema bem diferente, talvez uma coisa que me identificou muito é que a proposta do jogo, não as regras são totalmente diferentes, mas a proposta e eu acho que o tipo de gameplay que o Álvaro quis passar aqui é o mesmo que eu quero passar no meu Velhas Histórias. E é muito interessante porque o meu Velhas Histórias ele usa o sistema do Fighting Fantasy e o Álvaro ele vai para outro caminho, mas ainda assim é 2d6, mas ele já tem mais essa pegada bem mais referente ao SR mais tradicional. E no meu gameplay que eu fiz aqui do gameplay do jogo aqui do Álvaro, teve aquele feeling que eu quis chegar
Não sei se conseguiu ou não no Velhas Histórias, mas o que eu posso dizer é que o Álvaro conseguiu chegar aqui com certeza. Então tem um teste de magia. Além de você passar no teste, você gasta mana. Eu achei bem interessante isso. Porque eu sempre achei, de maneira geral, que ainda que nos níveis iniciais o mago seja muito fracote, eu acho que assim, simplesmente memorizar uma magia e soltar, sempre achei muito fácil. Eu gosto mesmo nos níveis iniciais do mago ter essa dificuldade, né? Ele tem os princípios aqui, que é bastante baseado no Quick Primer, no Princípia Apócrifa, né? E toma ilustração bacana aqui. Os atributos, vamos dar uma olhada nos atributos. Eles variam de 2 a 12, porque você define eles jogando 2d6. E são esses atributos aqui, ó. Você tem agilidade, espírito, força e porte. Então é bem diferente dos 6 atributos tradicionais. Mas ao mesmo tempo, cada vocação, que seria uma classe, assim, vamos por assim dizer, tem um atributo primário. A questão dos idiomas, ela passa a ser bem importante aqui. Você tem o povo, que seria a raça, mas aqui é chamada de povo. Então você tem aqueles clássicos, os anões, e são aquela visão bem clássica do D&D mesmo, desses povos, dos elfos, humanos e pequeninos, né? E aí você tem a vocação, que seria o equivalente às classes. Que aí você tem o clérigo, umas ilustrações bem legais para variar, né? O guerreiro, o ladino e o mago. Então aqui você tem essa diferença entre o povo e a vocação, né? Não é tipo, o elfo, ele ainda pode ter uma vocação, ele não é uma classe, uma vocação em si mesma. Então vou dar uma passadinha aqui, tá bom, gente? Para passar aqui, o que mais eu gostei bastante aqui, vamos dar uma passadinha lá. A questão do combate é muito parecida. Você rola 2d6, soma um modificador de ataque, geralmente relacionado à força ou agilidade. E aí você tem que tirar um número igual ou maior que a defesa do adversário, né? Vamos dar uma olhadinha lá na página 92, que tem a seção do mestre. Estamos quase chegando lá. Opa, já passei aqui, já fui para a parte solo. Então, ó, a parte do mestre, ela tem muitas ferramentas e da forma que eu mais gosto de ferramentas, que são tabelas geradoras. Gerador de aventura, rumores de aventura, gerador de organização, gerador de nome para lugares, regiões ermas, gerador de masmorras, personagens, gerador de tesouros, tudo aqui. Por que eu gosto muito disso? Porque isso aqui é muito universal. Você pode usar isso para qualquer jogo que tenha uma proposta semelhante. Uma proposta que seja OSR ou uma proposta que seja medieval. Porque a maioria dessas tabelas, gente, ela não tem a ver com mecânicas, ela não dá números. Ela dá sugestões, ela dá prompts, né? Gostei demais, gostei demais. E é naquele esquema D66, né? Que você joga um D6 para que seria a dezena e outro para unidade. Muito legal. Tem outras tabelas que já são um D6, tem algumas que são 2D6, então varia bastante dependendo do pra que você está rolando. Legal, muita tabela, como vocês podem ver, tudo isso está na seção do mestre. Quando a gente chega lá na página 104, se não me engano, vamos ver. Você tem a parte do jogando solo, que na verdade ela é uma evolução da seção do mestre. Então ela apresenta mais tabelas e o que no solo a gente chama de oráculo, que são formas analógicas através de rolagens ou de técnicas de responder perguntas que de alguma forma você faria ao mestre. Então você tem as perguntas simples, as questões fechadas, como ele chama assim, e as questões abertas. E a questão aberta, ela tem 3 colunas, né? Você faz uma pergunta que ela não pode ser respondida como sim ou não, e você rola para ver qual ação está envolvida, um traço e uma ênfase. E com essas 3 informações, você elabora uma pergunta mais complexa. E depois disso,
Ele dá uma explicação, inclusive, né? Ele não chega direto, pá, nas tabelas ou nas técnicas. Ele explica um pouquinho como é que funciona. Olha esse desenho aqui do Lucas, que fantástico. Fantástico. E depois, gente, dá-lhe tabela. Né? E ele tem o patrono aqui, quer ver? Ó, essa noção do patrono é bem interessante. Um patrono é um personagem que provê motivos para a aventura dos personagens. Ele é tipo o cara da aventura, ele é o cara que contrata, ele é o rei, ele é o clérigo, ele é aquele cara morto no meio da estrada com pergaminho esquisito, não é? Que vai levar os aventureiros para alguma grande aventura. Então é bem interessante essa questão do patrono. E aí, gente, dá-lhe tabela. Olha só, tabelas muito específicas, né? O que o vigia diz, o que a sábia diz, porque tem vários tipos de patronos, né? Aqui tem, aqui ó, a masmorra. É um gerador de masmorra bem interessante, que ele tem quantos níveis tem, quantas salas tem por nível, como é que é, muito universal. Você pode usar isso pro D&D, para qualquer outro jogo que você queira. Então, gente, olha só, vamos voltar lá no começo, vamos ver se eu consigo voltar no começo. O Espadas e Punhais, lembrando que esse é o livro de regras básicas, então me parece que o autor pretende lançar outros suplementos e tudo mais. Eu sou super a favor, do Álvaro lançar, de repente um FC disso aqui, né? Ou colocar numa plataforma de autopublicação como a Wiclap ou o Clube de Autores, porque isso aqui é de uma qualidade absurda, né? Realmente, assim, se eu fosse apresentar o OSR para uma galera que não conhece hoje em dia, e ao mesmo tempo eu não quero pegar uma coisa muito minimalista, eu não quero jogar um Pocket Dragon, que já quero entrar numa coisa mais robusta, ou eu usaria o Espadas e Punhais, ou eu usaria o Foices, Feitiços e eu sempre esqueço do terceiro, do Pasqualin. Né? Que são dois jogos que eles não são minimalistas, ele tem bastante regras, assim, eles abrangem várias situações e ao mesmo tempo ele é super acessível na questão de mecânica. Você não precisa ficar consultando o livro, a questão das regras. Talvez você vai usar mais as tabelas, mas isso é gostoso, né? Sem falar que se você for mestrar, você pode usar essas tabelas para preparar a aventura antes, não ficar consultando na hora. É uma outra opção que você tem. Então eu acho perfeito para introduzir alguém se você quer já começar com uma abordagem mais robusta. De resto, gente, assim, não tenho muito o que falar não. Eu acho um material que, dentro do que ele se propôs, eu acho que ele fez da melhor forma que poderia ter sido feito. Assim, não vejo defeitos nessa proposta. De verdade. Rolou muito bem. Eu joguei solo, eu não mestrei, não joguei em grupo ainda. Mas solo rolou redondíssimo. Gostei muito da regra da magia. Então tem momentos em que numa aventura OSR tradicional do D&D BX, o mago faria, soltou lá, né? E aqui não, aqui dá esse lance. Tinha vezes que tava... É muito interessante, eu acho que pega bem essa essência do Swords and Sorcery, né? Do Espada e Feitiçaria, que eu gosto bastante. Bom, gente, eu vou deixar o link aqui. Eu não sei quais são os planos do Álvaro em relação a esse material, né? Se ele vai sempre deixar gratuito, se essa versão é uma versão provisória, eu não sei mesmo. Eu vou acompanhar e qualquer novidade que o autor for lançando, eu vou trazer aqui pro canal. Fiquei bem feliz de trazer esse material. Eu vou começar a trazer bastante coisa de OSR Underground nacional, conforme for lançando. Quando for uma coisa mais pegada no D&D mesmo, aí talvez nem tanto. Mas toda essa abordagem mais diferente e que ao mesmo tempo mantém essa essência, com certeza vai aparecer aqui. E eu acho que foi um excelente começo aqui. O melhor começo possível que um sistema com essa proposta poderia ter. Então, ó, meus parabéns aí para todo mundo envolvido aqui, né? Pro Álvaro, pra galera da ilustração, o pessoal da colaboração e consulta, os playtests, teve bastante gente. Então, sensacional. É isso aí, gente. A gente se vê. Até a próxima.